Eu sou Hélio de Oliveira, criador do método Integratos. E o meu objetivo é ajudar você a perceber e a se defender dos problemas que o estresse da nossa vida cotidiana nos causa. Então, o que o Alexander, técnica Alexander, que Alexander é muito importante, porque ele é muito utilizado no método Integratos. Porque o Alexander, ele vai falar assim, não adianta você querer consertar nenhuma parte do corpo se você não consertar o que é mais importante, tá? Então ele fala que a nossa cabeça, ela é o primeiro instrumento que responde à força da gravidade e vai para cima. Então, a primeira coisa que precisa acontecer para a gente ter uma resposta adequada é que a cabeça ela não pode estar caída para trás assim, mas ela tem que estar para cima, ela tem que subir, tá? Que se você quiser corrigir o quadril ou o ombro, mas sem colocar a cabeça no lugar e sem ter essa resposta da cabeça, vai ser inútil qualquer outro tipo de correção, tá? E aí ele vai chamar esse pedaço aqui, ó, do pescoço, das costas, da cabeça, de controle primário. Então, o que é o controle primário? O controle primário é a relação entre a cabeça, o pescoço e as costas. É esse pedacinho aqui, tá? Quando esse pedacinho está esticado, alongado, tá? Ou seja, a cabeça está indo para cima e você tem o alongamento não é a palavra certa, mas a descompressão, o encompridamento desse pedaço aqui, provavelmente você está tirando toda a pressão em todas as vértebras, né? Agora, quando a sua cabeça está assim, ó, então o que acontece? Ela está pressionando aqui, ó, as pessoas vão ficando com esse corote aqui, né? Ficando com esse monte de rugas aqui, por quê? Porque vai comprimindo, então a nossa coluna, ela é uma sequência de vértebras e discos, né? E a nossa cabeça, quando a cabeça faz assim, ó, vai para trás, ela começa a espremer tudo e começa a desequilibrar tudo. Quando ela vai para cima, que ela estica, ela aumenta o espaço entre as vértebras. Todos os problemas músculo-esqueléticos de estresse são estresse vertebral e discal. Tá? Se você tem dor nas costas, a primeira coisa que o médico vai fazer é pedir uma tomografia, uma imagem das suas vértebras e dos seus discos, para ver o quanto que elas estão comprimidas, o quanto que elas estão espremidas. Tá? Então, basicamente, todos os problemas de dores nas costas e depois ombros, que afeta ombro, que afeta cotovelo, que afeta joelho, são problemas de compressão de discos e vértebras que estão associados a esse fenômeno postural de join. Então, o que precisa fazer? Eu tô mesmo, eu sei que eu tô assim, meu quadril tá para frente, minha barriga tá crescendo, tô ficando sem bumbum, tô ficando com os músculos todo tenso, contraído, tô com dor, desconfortável. Nós precisamos, primeiro, relaxar a sua estrutura de eixo. O que é o eixo? A coluna. Essa parte precisa ser relaxada. Então, uma das técnicas, dos exercícios de Integratos é deitar e relaxar as costas. Só que agora você vai deitar para prevenir, não para remediar, tá? Então, uma das coisas mais importantes é você deitar e relaxar as costas. É possível relaxar as costas sem relaxar a mente? Não, não é. Então, o método Integratos é deitar, relaxar as costas e fazer os exercícios de relaxamento mental, de meditação, de respiração, né? Tem toda uma lógica que eu fui tirando, né, de várias técnicas e juntando numa coisa só. Aí quando você deita e você relaxa, a gente consegue tirar um pouco dessa tensão que prende as suas vértebras e os seus discos estão espremidos. E aí a gente vai desenvolver o processo de abertura, 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 porque o método Integratos, ele devolve o espaço
que tem que existir entre os discos e as vértebras. Esse espaço foi espremido, foi comprimido, e aí ele já está tirando o disco, está deixando o disco protuso, ou extruso, ou já virou uma hérnia de disco, enfim, tá? Nós vamos conseguir reabilitar essa estrutura pelo relaxamento e pelo alinhamento postural. E depois você vai aprender que o seu peso não pode estar aqui. Quando você está com o pelvis para frente, o seu peso está para trás, está no calcanhar. Aí as suas costas, aí você vai cair para trás, mas aí o seu pescoço vem para frente e o seu ombro vem para frente para você não cair. E assim você vai vivendo essa pessoa fora de eixo, onde as partes ficam se tensionando para poder manter o seu equilíbrio, tá? Para poder fazer com que você se mantenha em equilíbrio. Então, você precisa entender esse processo, você precisa entender, e entender não só na teoria, entender na prática. O método Integrados vai fazer você entender onde que está o seu eixo de equilíbrio. Vem cá, vamos lá. Tranquilo, só olhar para frente, não precisa se preocupar com nada, tá? Então, ó, aqui a gente já vê que tem um pouquinho desse fenômeno, né? O quadril tá mais para frente do que as costas, tá vendo? Tá? Sendo que essa devia ser o contrário. Então, o que está acontecendo? Ó, o seu peso ele está um pouquinho para trás. Então, você só vai pensar na sola do seu pé. Pensa na sola do seu pé. E aí eu vou trazer o seu peso um pouco mais para frente na sola do pé, certo? E vou levar o seu peso um pouco mais para trás na sola do pé. Tá? E trazer ele para frente e trazer ele para trás. Isso, então, como que é a relação adequada, né? A relação adequada é onde o quadril vai para trás e o peso vem no metatarso, na frente do pé. Isso, aqui. Tá? Inspira. Você sentiu que agora o seu peso está mais para frente? Eu senti que o meu peso não está no calcanhar agora, a força está no pé completo. Isso, exatamente. Então, isso eu não adiantaria eu explicar para você que o peso tem que estar distribuído no pé sem que eu levasse você a sentir isso, tá? Então, com a técnica e com o método, você vai aprender a sentir. Eu vou te fazer você ficar indo e voltando, fazer você sentir aonde que é o seu eixo de equilíbrio, aonde que tem que estar o seu peso, tá? Se ele estiver aí, ele não vai mais gerar essa tensão aqui, que vai te dar essa dor nas costas, e nem essa tensão que vai fazer com que o seu ombro suba, tá? Ah, mas é só isso, Hélio? Não, é um monte de coisas, tá? É a questão de como que está o seu centro de força, tá? É a questão do eixo de equilíbrio, de como que está a relação cabeça, pescoço, costas. Se você joga a cabeça muito para trás, tá vendo? Isso não é, aqui não é a cabeça. A cabeça é aqui, ó. Isso, aí, tá vendo? Quando eu falo para você, fica com a cabeça reta, você tchum, né? Isso aqui é cabeça reta? Não, isso não é cabeça reta. Cabeça reta é assim, ó. Isso aí, essa relação aqui de trás tem que estar ligada com o seu centro, que tem que estar indo lá no metatarso, no lugar correto. Então, obrigado, querido, tá? O método Integrados, ele vai fazer isso. Você vai aprender a sentir em você mesmo, tá? Aonde, o que está de errado, o que tem de errado. E você vai entender o quebra-cabeça do seu corpo. E você, conforme as sessões vão avançando, você vai aprendendo o método, você vai ficando cada vez mais eficiente em controlar, de manter o seu corpo e o seu equilíbrio no lugar que ele tem que estar. A mesma coisa a gente trabalha com o banco, porque as pessoas vivem muito sentadas hoje. Então, onde que está minhas costas? Eu estou trabalhando assim? Ai, eu sei, todo mundo fala que eu tenho que ficar com as costas retas,
que eu tenho que ficar retinho e tal, que eu não posso encostar na cadeira, mas eu fico 2 minutos, já não aguento, dói tudo e aí eu caio. E a minha vida é se levantar, doer e cair, se levantar, doer e cair. Então, o que eu posso falar para você? O eixo correto, os apoios, se você tiver apoiado nos pés, apoiado nos isquios, com o centro ativado, com a relação cabeça, pescoço, costas colocada, essa postura ela é super agradável, ela é super relaxante. Então é isso que o método Integratus vai te ensinar e fazer você desenvolver, não na teoria, na prática, de forma proprioceptiva. Você tem que sentir essas coisas, não adianta a gente falar, né? Tem um monte de livros que explicam, né? Mas enquanto você não passa pela experiência de sentir, enquanto você não fala, agora eu percebi que isso aqui foi para trás e que o meu peso ficou distribuído no pé todo. Agora eu percebi que quando eu respiro e a caixa torácica sobe, o meu umbigo entra, e aí eu entendi agora o que é a barriga solta. Entendeu? E essas coisas são coisas que você tem que entender, e entender de forma proprioceptiva, você tem que sentir isso. A explicação, o conhecimento, a cognição é importante também. A gente trabalha a cognição, eu vou explicar tudo para você. Vou fazer você entender o que está de errado, fazer você perceber como que você despenca, como que você, o que está fora do eixo e o que você tem que fazer para conseguir se alinhar. Eu vou utilizar várias coisas. Vou fazer você perceber isso fazendo exercícios na maca de pilates, vou fazer exercícios com peso, vou trabalhar a sua própria percepção de musculaturas para você falar, eu entendi. O pessoal fala que tem que murchar a barriga, que tem que puxar o umbigo, mas eu não consigo, a minha barriga é assim, ó. Quanto mais eu tento puxar, mais ela estufa. Tá? Então, você vai resolver essas questões. Resolver o seu problema postural. E o que a gente usa para isso? A gente usa exercícios de pilates, princípios de yoga, exercícios de respiração, que a gente chama de pranayamas, que vem do yoga, que é respirar, contrair diversas partes do corpo. Né? Exercícios de equilíbrio de yoga, você vai lá fazer postura da árvore, né? Para você ver, mas o meu quadril está caindo para frente, aí você não consegue equilibrar, tá? Então você vai ser obrigado a manter o quadril para trás, o peso não está espalhado no pé. Aí você fala, aqui ó, quando eu entendi, quando eu faço assim, eu vi que em equilíbrio, ó, que legal, nossa, eu nunca tinha conseguido fazer essa postura. Por quê? Porque você vai entender, né? E aí quando você está no lugar certo, você fica em equilíbrio, as suas articulações elas ficam soltas. Aí você consegue fazer o que você quiser fazer, tá? Você consegue esticar, você consegue abrir. Mas para você conseguir isso, você precisa estar equilibrado. Lembra no meu primeiro vídeo que eu falei da minha experiência, que eu falei que eu ia fazer yoga e era horrível? Era horrível, doía tudo, precisava puxar, esticar, fazer aquelas posturas que para mim eram impossíveis, né? Porque eu era tão desequilibrado posturalmente que não era possível fazer aquelas posturas. Mas uma vez que você se alinha, que você percebe qual é a relação das partes, que você consegue distribuir a força, a tensão muscular de forma equilibrada através das cadeias musculares, cadeias anteriores, posteriores, as laterais. Uma vez que você entende isso, você consegue liberar todas as suas juntas e articulações. As suas vértebras vão se liberar, os seus discos vão ficar soltos, todas as inervações que saem deles vão ficar tranquilas e você vai conseguir fazer todas aquelas posturas que você não conseguia fazer. Eu, por exemplo, sou o próprio exemplo disso. Né? No meu vídeo a respeito da minha experiência, da criação da técnica, eu falei que eu não conseguia fazer nada, né? Eu tinha problema de coluna, eu não conseguia dobrar, eu ia fazer dança, eu ia fazer yoga e eu não conseguia fazer nada. Eu nunca tive essa flexibilidade. Tem gente que fala assim,
Ah, não, mas flexibilidade é uma coisa que você tem que ter desde pequeno. Se você não tem quando você é pequeno, depois de velho... Não, eu não tinha flexibilidade nenhuma quando eu era jovem. Eu tinha 9 graus de escoliose, eu era totalmente tortinho assim. Né? Se vocês virem o vídeo a respeito do meu desenvolvimento, vocês vão ver. E eu não conseguia dobrar mais que isso. Né? Então você pode sim, você pode atingir a maturidade, você pode ficar mais velho e conseguir fazer todas essas coisas. Não só se livrar da sua dor, do seu estresse, mas uma vez que você se livra da sua dor e do seu estresse músculo-esquelético, o seu corpo é maravilhoso.